Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Regis Medeiros, sou administrador de empresas, tenho 54 anos e comecei aí a minha carreira na hotelaria em 1986. Eu, ainda jovem, com 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos e na ida e na volta dessa minha ida aos Estados Unidos, eu passei um mês no Rio de Janeiro, onde eu identifiquei muito que tinha muitos apartamentos mobiliados por temporada, principalmente para o mercado argentino. Quando eu voltei, em 1984, aqui para Fortaleza, os meus pais tinham 2 blocos de apartamentos, de 6 apartamentos cada um, e a inflação naquela, alugados normalmente, mas muito bem localizados aqui no Meireles. Então, naquela época, a inflação consumia muito rapidamente os aluguéis dos apartamentos. Então, eu dei a ideia ao meu pai que ele deveria mobiliar, ao exemplo do que eu tinha visto no Rio de Janeiro, estes apartamentos. Aí eu ingressei na faculdade em 1985, trabalhei inicialmente como estagiário em uma construtora chamada Cipeme, que era a Construtora Imobiliária Pedro Mesquita. Em 87, com essa história dos apartamentos mobiliados, a gente foi mobiliando vários apartamentos e eu saí da construtora, ainda cursando a faculdade, e vim tomar conta dos apartamentos mobiliados para a temporada. E daí nasceu a história do Hotel Vila Maior e do Hotel Vila Smart, que são os nossos 2 hotéis atualmente. Fomos mobiliando, depois transformamos em aparte hotel, e depois transformamos em hotel, e depois nós tematizamos o hotel, o Vila Maior, que era antigamente o Hotel Residencial Praia, em 1999, ali no ano 2000, e coincidentemente foi quando eu assumi também, pela primeira vez, a BIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui do Ceará, assumi a presidência. Eu entrei na BIH em 1996, na verdade em 95, e assumi a minha primeira gestão como presidente no ano 2000. De lá para cá eu estou na minha 4ª gestão como presidente da BIH, não concomitantemente, com alguns intervalos. Nesse íntere também assumi durante 6 anos a presidência do Fortaleza Convention and Visitors Bureau, que é uma outra entidade também do turismo aqui do nosso estado. E também tive o prazer, ao longo dessa carreira aí, de assumir a Secretaria de Turismo do município de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, e de também assumir a Secretaria Adjunta do Desenvolvimento Econômico do Estado, no primeiro mandato do governador Camilo Santana. Então, tive essas 2 grandes experiências que foram muito interessantes. E continuo no meu ramo de hotelaria, Criamos um 2º hotel chamado Vila Smart e temos um projeto já de um 3º hotel. Então, tenho no meu sangue realmente o turismo, a hotelaria, e sempre trabalhei não só especificamente na hotelaria, no meu próprio hotel, ou na hotelaria através das entidades, mas também pelo desenvolvimento do turismo do nosso estado, pela promoção, então participando já de muitas e muitas feiras nacionais e internacionais, em muitas parcerias com as secretarias de turismo, em diversos momentos, em diversos secretários, tanto do estado quanto do município, enfim, sempre muito integrado com o desenvolvimento do turismo aqui do nosso estado, Porque antes da pessoa procurar um hotel, ela procura o destino para qual ela vai viajar. O hotel está inserido no destino. Então é muito importante nós sempre termos a preocupação e o desenvolvimento do turismo como um todo do nosso estado, até porque os nossos próprios negócios estão inseridos nesse estado. Então, as pessoas, como falei, procuram inicialmente o destino e, no segundo momento, onde elas irão se hospedar. Então, até nesse sentido, é que eu sempre tive muito integrado nas parcerias entre entidades privadas com os entes públicos, as secretarias, os governos
e a própria hotelaria, principalmente no quesito aqui da BIH Ceará. Já tive o prazer também de fazer parte de várias vezes da diretoria da BIH Nacional e também da diretoria da vice-presidência da entidade que congrega os conventions bureaus no nosso país. Então esse é o meu histórico aí como hoteleiro e como participante de entidades públicas e também de entidades privadas e também no setor público do nosso estado. Foi um momento marcante, porque naquele momento, daí nasceu a ideia da tematização do nosso hotel, Hotel Vila Maior. Porque quando eu assumi a BH no ano 2000, nós tínhamos um momento de um excesso de oferta de leitos na cidade de Fortaleza, porque chegou naquela época, foi a época dos flats. Então, muitos condo hotéis foram construídos ali nos anos de 99 até 2003, 2004. Só para dar um número, nós saímos, eu tenho esses números de tanto repeti-los à época, está muito bem memorizados, nós saímos de 16.800 leitos na cidade de Fortaleza. Em 3 anos, nós fomos para 23.400 leitos. Então, é um aumento de quase 50% na oferta hoteleira da cidade de Fortaleza em apenas 3 anos. Então, isso, na época, nos gerava uma preocupação muito grande, porque nós teríamos demanda para esse tão rápido aumento da oferta hoteleira. Então, nesse sentido, participando de alguns eventos e de uma palestra até de um grande amigo que infelizmente faleceu agora nessa semana, o arquiteto Leonardo Fontinelli, da empresa Imedic, onde ele foi o arquiteto que projetou o aquário aqui de Fortaleza. Então, muito triste aí com a perda do Leonardo. Eu participei de uma palestra dele e vi a questão do temático, de hotéis temáticos e de empreendimentos temáticos como um todo. E achei aquela ideia interessante e acabou que logo a gente fez um projeto e mudamos o nosso hotel Vila Maior Residencial Praia, que era o nome, para o hotel temático Vila Maior, que retrata a Fortaleza, digamos, do século passado. Mas isso veio ao encontro de uma grande preocupação que tínhamos naquele momento, como falei, do ano 2000, que era até 2001, 2002, desses condo hotéis todos ficarem prontos. E realmente foi um problema muito grande, ao exemplo do que hotéis tradicionais da cidade de Fortaleza, como o Hotel Colonial, como o próprio Hotel Esplanada ali no começo da Beira-Mar, que era um grande hotel belíssimo, todo de frente para a Beira-Mar, hotéis que sucumbiram. Exatamente porque nós tivemos essa super oferta e alguns hotéis não conseguiram, se manter no mercado e não ter resultados positivos e acabaram sucumbindo, acabaram fechando suas portas. Então, era um momento, eu diria, nesse primeiro assumir a BH no ano 2000, era um momento que isso estava muito aflorado na hotelaria aqui do Ceará. Nesse sentido também, eu sempre tive na veia vender, comercial. Eu fui o comercial do meu próprio hotel no começo, quando ele era bem pequenininho. Então eu tinha isso no sangue, participar de feiras, de operadoras, de fretamentos. Naquela época tinha muitos fretamentos das grandes operadoras do sul do país para cá. Então eu coloquei muito na veia da BIH, naquele momento que assumimos em 2000, a questão comercial. E naquele momento nós criamos o grupo comercial da BIH, que é formado pelos gerentes comerciais dos hotéis. Eu acho que ninguém entende mais de vender Ceará do que os gerentes, a união dos gerentes comerciais dos hotéis. Primeiro porque são muitos. E esses gerentes, eles têm contato com todos os operadores, agentes de viagens, promotores de eventos, no país inteiro. Então tem muita informação, tem muito contato. Então nós juntamos esses gerentes dentro de um grupo, dentro da BIH, e através desse grupo
nós começamos a fazer várias ações comerciais para o destino Ceará. Chegamos a visitar em um ano 42 cidades do país, com workshops presenciais, levando o produto. É como se fosse uma oficina de treinamento dos agentes de viagens e dos operadores turísticos em todas as regiões do país, em várias, como falei, 42 cidades. Imagine o trabalho e o tempo que isso demanda você visitar 42 cidades de norte, sul, leste e oeste do nosso país ao longo de um ano. E todo o investimento que a BH sempre fez nisso. Mas nós tínhamos que colocar o nosso produto na prateleira do agente de viagens. Nós tínhamos que mostrar, ensinar para os agentes de viagens que muitas vezes não conhecem o destino. Naquela época não existia a internet como existe hoje, né? Existia internet, mas não assim como hoje no Instagram e tudo isso que você praticamente faz uma viagem virtual àquele destino. Isso não existia naquela época. Então a gente tinha que treinar os agentes de viagens para o nosso destino. Consequentemente, quando ele volta para a sua agência e é procurado pelo cliente dele, diz: olha, eu quero ir para o Nordeste, o que é que você sugere? Ele, lógico, sugeriria o Ceará, porque ele estava com todas as informações sobre o Ceará, de tudo que tinha para se fazer aqui, todas as programações, as praias, enfim, de tudo, que eram passados para eles através desses workshops. Então, também digo como uma grande ação marcante dessa minha primeira participação na BIH. E junto a isso também, na época, nós criamos um um monitoramento da ocupação dos hotéis da BIH. Então, até hoje, nós temos um histórico da ocupação dia por dia dos últimos 21 anos da BIH Ceará. E isso é muito importante porque nos cria toda uma dinâmica, né, do porquê que tal época a ocupação foi mais alta, o que é que foi mais baixo. Passamos pelas crises, passamos por pós-crises ao longo desses 21 anos. Então eu sempre fui muito ligado nestes números e sou até hoje, exatamente para fazer uma análise profunda e um monitoramento aí de ações que foram corretas, que deram resultados positivos, ações que não deram tantos resultados, e eu sempre misturei estes números com estas ações comerciais na hotelaria a partir de quando eu assumi no ano 2000. Na época também, através do Ministério do Turismo, de algumas emendas parlamentares e de um bom relacionamento com o Ministério do Turismo, a gente conseguiu também algumas verbas para a BIH, onde a gente fazia os materiais que eram distribuídos nestas feiras, nesses workshops, nesses 42 anos de workshops. Então a gente levava um diretório impresso, a gente levava cartazes, que até hoje eu ainda encontro alguns espalhados por algumas agências que a gente viaja, lógico, já bem uma coisa já de um bom tempo, mas algumas ainda se permanecem em algumas agências. E então tínhamos diretórios, cartazes, uma blusa, um boné, material promocional, que hoje é uma coisa um pouco ultrapassada, porque hoje é tudo digital. Então não justifica mais você estar com o diretório impresso, que era peso, tinha custo para ser feito, peso, para a gente levar para todo canto. Mas na época era o material que a gente usava. Então isso foi muito importante também. Eu chamava que era o kit promocional da BIH. Então somamos material promocional com ações promocionais, com monitoramento do resultado das ações através dos resultados de ocupação dos hotéis. Então isso praticamente se enraizou na BIH e a gente mantém isso. Eu fui presidente em 2000, saí, não estou aqui bem lembrado qual foi o ano que voltei, saí e voltei de novo agora, mas isso se perpetuou de lá até aqui
e está, digamos, enraizados na ABH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, na seção aqui do Ceará, que é que nós fazemos parte. Então, isso está bem enraizado e foi um trabalho muito bacana. No Convention Bureau, o Convention Bureau ele é uma fundação que foi criada por nós da ABH em 1996, teve como seu primeiro presidente o hoteleiro Eliseu Barros, que também foi presidente da ABH durante algumas gestões, e ele tem como função captar eventos para a cidade de Fortaleza. Olhe bem, os nossos workshops, eles eram muito fundamentados na venda do turismo de lazer, chamado dos visitors, ou seja, lazer. Mas nós temos um destino, principalmente a capital, muito forte também para eventos, principalmente após a inauguração do Centro de Eventos do Ceará, que é um grande, moderno centro. Mas esses eventos, eles não caem aqui, digamos assim, por obra do Espírito Santo. Eles têm que ser captados e todas as estados e cidades querem captar esses eventos. Então, digamos, vamos ter um grande evento médico. Geralmente, para exemplificar quando você está fazendo um evento médico deste ano, um congresso de cardiologia, você está decidindo o congresso, muitas vezes não é o próximo, é o próximo do próximo, o segundo depois. Já está decidido onde será. Então, nesse momento, neste congresso, há uma votação dos destinos que estão se colocando à disposição, pleiteando para levar aquele evento de daqui a 2 anos para a sua cidade. É aí onde entra o Convention Bureau. É aí onde a gente, através dos executivos do Convention Bureau, a gente vai para esse evento, a gente leva material, como se fosse uma eleição, como se fosse aquelas prévias de uma eleição para decidir o candidato. Então, cada um está com o seu bottom, cada um está com o seu material promocional e cada um tem que fazer uma defesa do seu destino. Então, nessa defesa, muitas vezes, quando eu estava na presidência, a gente levava, digamos assim, um vídeo do governador do estado, um vídeo do prefeito da cidade, a gente leva um vídeo mostrando todas as infraestruturas da nossa cidade, ou seja, o nosso aeroporto, quantidade de voos, distância dos destinos nacionais e internacionais, acessos dos voos desses destinos nacionais e internacionais, centro de convenções, frotas de ônibus, empresas organizadoras, empresas montadoras de estandes, de audiovisual, de tudo, porque um grande evento é uma junção de muitos parceiros e de muitas pecinhas do quebra-cabeça. Então, tudo isso a gente tem mapeado através do Convention Bureau, levamos e fazemos uma apresentação defendendo o nosso destino para ser o destino daquele evento. Então, a gente mostra todas essas peças. E o Ceará começou a ficar muito forte nesse sentido, porque nós temos um hub aéreo. Então, nós temos as conexões. Estou falando antes pandemia, e irá retornar, com certeza. Então, voos para a Europa, para a França, para Amsterdã, para Portugal, para os Estados Unidos, para a Argentina, para vários destinos do Brasil, com quantidade de voos através do hub aqui em Fortaleza. Então, isso é um grande diferencial. Temos um grande centro de eventos, temos uma hotelaria moderna que se modernizou, apesar de muitos, os hotéis não é, mas são hotéis todos modernizados, com áreas de eventos internas dos hotéis também ampliadas e modernizadas, empresas montadoras, enfim, temos tudo que precisa e um bom destino, que as pessoas, muitas vezes ávidas por sair do destino Rio-São Paulo, Brasília, porque todo mundo que vai para um evento acaba que aproveita para passear um pouco também, né? Um pré-evento, um pós-evento, para ir à praia, para ir ao parque aquático, ao beach park, para ir desfrutar o nosso litoral. Então, muitas vezes um evento assim numa cidade já como São Paulo, que é a campeã de eventos, as pessoas já estão loucas para ir a um evento fora de São Paulo, até para poder passear um pouco também. Então, nós temos um grande destino de eventos. Nesse sentido,
é que é o trabalho do Convention Bureau, que hoje é presidido pela hoteleira Ivana Bezerra, do Hotel Sonato, que está fazendo um brilhante papel, um trabalho lá no Convention Bureau, e que foi criado por nós, eu fiz parte dessa criação, em 1996, através da ABIH. Então, essas são assim, as duas entidades privadas, a ABIH e Convention Bureau, da qual eu fiz e faço parte, sou um associado ao Convention Bureau como hoteleiro que sou, e um parceiro pela ABIH, que estou lá atualmente fazendo parte da direção da ABIH. Então, essa é um pouco aí a história que a gente vem trabalhando ao longo desses meus 21, que eu entrei na ABIH. Como eu entrei em 96, são 25, né? São 25 anos, 26 anos que eu estou dentro dessas entidades. E o nosso hotel em si, ele começou em 86, 7, como apartamentos mobiliados, como eu já falei. Então, essa é a minha história aí de vida dentro das entidades e como hotel. O nosso hotel, o Vila Maior, ele, como falei, era um hotel, apartamentos mobiliados. Então, ele começou com 2 apartamentos, vai mobiliando, virou 4, virou 6, virou 8, virou a parte hotel e foi indo e foi indo. Depois ele se tematizou em 2000, ele agora está mudando para a pegada de charme, então está sendo todo remodelado dentro da história do charme, por toda essa ambiência que ele tem, por ser bucólico, muito verde, muita planta, dentro da cidade de Fortaleza. É um hotel dentro da cidade de Fortaleza, mas que não aparenta 100% estar dentro, por conta de toda essa área interna que nós temos, essa vila que nós temos, né? E aí criamos o Vila Maior Smart, que é um hotel com outra pegada, com rooftop, uma coisa mais tipo um hostel, mais elaborado, vizinho aqui. Então essa é a nossa trajetória aí na hotelaria e nas entidades. Sempre participando em relação ao acompanhamento dos números e do turismo do Ceará. Como eu falei anteriormente, nós sempre estivemos muito ligados com as secretarias, principalmente, com os governos, tá? Independente de governo A, B ou C, sempre tivemos, porque nós somos destino, Ceará, independente de qual governo. Estamos lutando pelo desenvolvimento do turismo do Ceará. Então, a gente sempre esteve muito próximo, então sempre trabalhando, como falei, nos workshops, na participação das feiras, na promoção. Olha, turismo é promoção. Turismo, eu faço analogia a um produto, eu tenho que ter um bom produto, e aí vem realmente as nossas infraestruturas, tá? Sempre lutamos por uma beira-mar, por iluminação, por segurança, mas que isso não é uma luta só nossa, isso é uma luta de todos que moram na nossa cidade, que todos nós queremos uma cidade boa para nós mesmos. Então nós temos que ter um bom produto. Ok. Nesse bom produto, somos também um bom serviço. Então nós sempre tivemos muito próximos também às escolas, aos treinamentos. Nós, a BIH Ceará, temos um convênio com o governo do estado e recebemos os estagiários dessas escolas técnicas. Esse convênio foi assinado por mim com o então governador Cid Gomes, que fez essas escolas técnicas, que são maravilhosas no nosso estado. Acho que é um grande desenvolvimento para o nosso estado, as escolas técnicas, porque elas tanto preparam na parte didática, né, e o ensino técnico também. Então, o jovem ali dos seus 16, 17 anos, muitos já saem do ensino fundamental com alguma base técnica para trabalhar, porque muitos sem emprego e sem condições, muitas vezes não têm condição de partir para uma escola técnica ou para uma faculdade. Então, acho isso muito interessante. Então, nós, a BH, temos esse convênio e recebemos esses estagiários no final dos cursos, geralmente no segundo semestre. Então, a gente sempre olhou também no que tange ao produto, infraestrutura e serviço.
Isso posto, nós temos que ter um bom preço. Eu estou falando de um produto, qualquer produto, e o produto turístico é o mesmo. Nós temos que ter um bom preço, ou seja, um preço condizente com o nosso produto, que é o produto Ceará. E isso quem regula é o próprio mercado. Soma-se a isso, nós temos que ter o nosso destino na prateleira, na distribuição. Isso, há algum tempo atrás, era muito o quê? Operadoras turísticas, agentes. É realmente você chegar numa operadora, numa agência, você ter o produto Ceará na prateleira para ser vendido. Se ele não estiver lá, você não compra. É como você ir no supermercado, procurar um produto A, B ou C e o produto não está na prateleira. Então você não vai comprar, você vai acabar comprando um produto, digamos, similar que esteja na prateleira. Então nossa briga, desde da ABIH também nesse trabalho, de, através das operadoras, das feiras, de contatos com o governo junto com a gente, de um determinado operador que vende o produto Brasil na Itália, e a gente lá conversar, trazer ele para conversar com a Secretaria de Turismo do Estado, fazer algum tipo de promoção e colocar o nosso produto na prateleira dele lá. Essa é a distribuição. Então, voltando, produto, infraestrutura e serviço prestado, porque o produto turismo é serviço, preço, mercado que regula, distribuição, está na prateleira do agente, do operador hoje, muito pelo meio digital, e promoção, é dizer, compre este produto. Então aquilo, não adianta eu dizer, compre o produto e ele não está disponível na venda, não adianta ele estar disponível na venda e não ter ninguém dizendo compre, porque ele fica esquecido na prateleira, e não adianta eu ter estas duas coisas e o preço ser exorbitante, porque ninguém compra, mesmo querendo, e não adianta ter essas três coisas e o produto ser ruim, porque senão você só compra uma vez e nunca mais compra. Então, essa junção, para mim, é um mantra para qualquer produto e para qualquer destino. Ter estas fases todas aqui. Nesse sentido, nós sempre trabalhamos a BIH em todas essas frentes. Preço é mercado, mas sempre ajudando e estando na parceria com o poder público no que tange às infraestruturas públicas e as privadas, ou seja, hotéis têm que estar se modernizando, tem que estar reatualizando, senão o hotel fica velho, o hotel fica ultrapassado. Então, mas isso é privado, o próprio privado faz, certo? E o resto é realmente estar trabalhando na questão da promoção, distribuição. Então, isso sempre foi um foco muito grande. E isso dá resultado quando se faz promoção, sempre que eu gosto de frisar, sem esquecer a base. A base é a infraestrutura, serviço, qualidade, tudo isso. Promoção. O resultado é muito rápido. O resultado é muito rápido. Existe um ex-secretário, amigo, que sempre colocava um exemplo. Se você chegar numa praça e tiver duas carrocinhas daquela de pipoca, e uma tiver apagada, porque a luz queimou, a pipoca está boa, a pipoca está quentinha, foi feita há pouco tempo, mas a luz está apagada porque queimou, e a outra tiver acesa, você tem uma tendência em comprar que está acesa, você vai achar que aquela que está acesa está mais novinha, o cara ainda está funcionando, e aquele que apagou já está, digamos assim, só vendendo o que sobrou para poder depois voltar para casa. A mesma coisa é um destino. E quando nós vamos para as feiras internacionais e nacionais, a gente vê cada um querendo ter a luz mais acesa do que o outro, mais clara, com mais foco, com mais vida, com mais imagens, com mais tudo, para que as pessoas se sintam motivadas a ir para aquele destino. E nisso o Brasil peca muito, peca há décadas, porque nós continuamos estancados no patamar de 6 milhões, 7 milhões de turistas internacionais por ano, num país do tamanho do Brasil. Aí você pega uma África do Sul, que está distante de tudo no mundo,
porque é distante da Europa, é distante da Ásia, é distante da América do Sul, é distante da América do Norte, em horas de voos, e ela tem seus, se não me falha a memória, o último número que eu peguei era 12, 13 milhões de turistas internacionais, se não mais hoje em dia. Porque às vezes você quer comparar com a França. A França está no miolo da Europa. Então as pessoas vão de bicicleta, de ônibus, de carro, é muito próximo a um mercado. Então vamos comparar banana com banana. Vamos pegar a África do Sul. E a África do Sul é um destino numa situação até, digamos, inferior ao Brasil, porque nós ainda temos os nossos vizinhos, né? A Argentina, que é um público que vem muito para o Brasil, e outros que estão dentro dos 6,5 milhões de turistas internacionais aqui. Então a gente tem realmente que vender muito mais o nosso país e o nosso estado que está inserido dentro do nosso país. E podemos crescer muito. O turismo ele pode ser, sim, assim, ter uma participação no PIB do Brasil e no PIB do Ceará muito maior do que o que tem. E o turismo, ele emprega muita gente, porque você não automatiza o turismo como você automatiza uma indústria. Uma indústria, muitas, você bota uma linha, ela é toda automatizada, então você emprega muito menos pessoas. Mas o turismo, eu preciso de pessoas servindo, limpando apartamentos, servindo nas barracas, servindo nos restaurantes, dirigindo os bugs. Isso nunca vai ser uma máquina. Isso sempre serão pessoas. Então, o turismo emprega muita gente. O turismo joga o dinheiro do turismo de uma maneira muito democrática, porque é o carregador da mala, é o taxista, é o restaurante, é o garçom, é no hotel, é na recepção, é no bug, é no passeio de cavalo, é em todo canto. Então, o dinheiro do turista ele é colocado de uma maneira muito pulverizada, o que é muito bom, é muito distribuído, é muito democrático. Ele não entra, digamos, através do faturamento de uma indústria, que é através daquela indústria que começa a distribuição. O turismo ele já entra distribuído e através dessa distribuição ele se distribui mais ainda. As lavanderias, as padarias, enfim. A farmácia, porque o turista vai na farmácia, o artesanato, o turismo sai deixando dinheiro em todo canto. E só leva as fotos, os sonhos e a alegria, a felicidade e a lembrança. E não leva nenhum bem nosso, só leva essas coisas que são fundamentais no mundo atual, na nossa mente, no nosso coração, e não leva nenhum produto. O produto continua aqui para o próximo que vier poder usufruir da mesma maneira. Só que para isso, ao exemplo dos grandes destinos turísticos do mundo, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. E nem sempre ele é visto ou olhado pelo poder público como um todo, do potencial que isso tem. Haja visto que muitas vezes você vê, digamos, em campanhas, né, muito importantes, sem nenhuma dúvida, sempre se fala muito em saúde, educação e segurança. E os demais setores, às vezes, vão para o segundo momento. É lógico que esses três são os mais importantes na nossa vida. A nossa saúde é fundamental, a segurança para nós é fundamental, e a educação é super fundamental. Mas eu também sempre incluiria que o turismo é uma grande mola de desenvolvimento para qualquer país que possa ser um país turístico. E o Brasil é assim. E um destino como o Ceará, que é um grande destino turístico do nosso país e do mundo. Foi dramático, né? Eu sei que todos os setores, eu diria que, na minha visão, só tem um setor que foi mais impactado que ainda é impactado do que o turismo. E o turismo é muito plural, que é os eventos, né? Porque os eventos literalmente pararam. Os grandes eventos, feiras, congressos, shows, estão hoje ainda no zero. Diferentemente que o turismo já começou a se mexer. Mas foi realmente muito impactante. Nós tínhamos expectativa de 2020 muito positiva.
Nós viemos um 2019 bom, mas estávamos, sabe aquela coisa bombando mesmo, assim, já tinha passado a sexta ou a sétima marcha e viemos no embalo. Muitos feriados prolongados, o país assim com uma onda positiva para o turismo. E aí nós fomos assim atropelados pela Covid-19. Então, quando chegou ali, tivemos um bom janeiro do ano de 2020, tivemos um fevereiro, todos nós vimos o carnaval bombando no nosso país inteiro, né? O Rio de Janeiro, o Bahia, e em todos os destinos, não necessariamente, apenas é porque os que passam mais nas TVs, os grandes carnavais, mais tudo, e aí veio o fatídico março de 2020, com a questão do lockdown aqui no nosso Ceará, no dia 19 de março. A partir daquele momento, entramos numa descida rápida, alguns com uma semana, alguns com 2 semanas, nós começamos a fechar os hotéis. E os hotéis passaram aí pelo menos 4 meses fechados. Foi uma cena que eu não quero mais me lembrar e quero tirar isso da memória, mas impressionante. Um hotel nunca fecha. E eu me lembro tristemente do dia que eu fechei aqui o meu hotel, de que eu tive que chamar os funcionários chorando, todos muito impactados, eu tendo que segurar a onda e depois fui chorar na minha sala. Mas não podia chorar até me emociono, para os meus funcionários. Tínhamos que vender que aquilo iria passar. E naquele momento a gente pensava realmente que passaria com um mês. Mas foram os meses vindo, a pandemia se agravando, o lockdown se perpetuando, tudo fechado e os hotéis pensando como é que iam sobreviver. Eu brinco que o hotel é um elefante. Ele mesmo deitado, ele come e bebe muito. Então, para lhe exemplificar, tem hotéis, grandes hotéis aqui de Fortaleza, que me passaram, que perdiam algo em torno de 450, 500 mil reais por mês de prejuízo, de despesa sem receita. Então, era uma situação que a gente não sabia como ia sair do outro lado. Não só nós, eu estou falando como hoteleiro porque eu sou hoteleiro, mas todos os donos de restaurante também, e todo mundo, realmente uma coisa surreal. Então aí o turismo arriou, nós tivemos que, no primeiro momento, férias, demissões, aderimos à 936, a medida provisória 936, que foi a 936 do ano passado, que é aquela redução, suspensão ou redução do contrato de trabalho, foi fundamental para que não tivesse que colocar todo mundo para fora. Mas colocar todo mundo para fora com que recurso? Então, também lançamos mão a recursos de empréstimos, Pronamp, capital emergencial. Esse deixou a desejar, porque a medida 936 foi fundamental e funcionou, mas os empréstimos foram muito difíceis, porque muitos não conseguiram ter acesso a essas linhas de crédito. Então, muitas exigências, muita burocracia, de todos os bancos, não vou aqui nominar o A, o B ou C, então uma dificuldade muito grande. E a gente tentando sobreviver, Começamos a reabrir nossas portas em julho, com algumas, digamos, quando começou a ter algumas flexibilizações. Em muitos momentos, pior estar aberto do que fechado, porque a receita que entrava não fazia frente ao aumento da despesa que já existia, porque você tinha que puxar de volta os funcionários, mas tínhamos que reabrir. E aí fomos reabrindo e a coisa foi, digamos, melhorando. Dá um exemplo, a gente teve em agosto do ano passado, porque aquele acompanhamento da ocupação dia a dia, mês a mês, foi 4 meses paradas. O março, o abril, o maio e o junho.
Mas ainda tivemos um pouquinho, então 4 meses nós paramos o julho, não computamos o julho do ano de 2020. E os hotéis começaram a abrir mais na segunda quinzena. Então nós começamos a computar em agosto. Então a ocupação de agosto deu ali 12%. Então não paga as despesas. E aí foram melhorando, flexibilização dos decretos do governo, alguns voos que voltaram, muito incipientes, e aí a gente foi melhorando, muito com o mercado regional, tanto é que o litoral, ele retornou mais rapidamente, e até hoje está melhor do que a capital, porque o próprio cearense está usando o destino Ceará no seu litoral. Jeri, Caraizinho, Flecheiros, enfim, Aracati, Canoa, Beberibe. Isso tudo, se você procurar os hotéis, eles estão com ocupação bem elevadas, porque o próprio cearense não podia ir para canto nenhum, ele viajava dentro do próprio Ceará. E também não precisava pegar voo, até porque não tinha. Então, esse mercado doméstico, ele reagiu inicialmente mais... Doméstico não, desculpe, regional. Então, as pessoas vindo de carro, nos seus próprios carros, e se mexendo mais dentro de uma região. Porque o nosso principal público do Ceará sempre foi o sudeste do país, principalmente o estado de São Paulo. Mas não tinha voo, e as pessoas tinham medo de se deslocar. Então, foi esse regional. E aí foi melhorando. Foi indo, e para dar um número, nós fechamos dezembro do ano passado com 40 e alguma coisa por cento e fechamos o janeiro desse ano de 2021 com 55%. Isso é bom? É bom em relação ao que estávamos dentro da pandemia. Mas um janeiro, historicamente, ele é 80%, 85% de ocupação. Então, nós estávamos ali 30 pontos percentuais abaixo de um janeiro. Fevereiro, entramos 40, perto dos 50, também bem abaixo da normalidade. E aí chegou o segundo lockdown, que começou na cidade de Fortaleza, se não me falha a memória, no dia 5 de março. Eu acho que foi isso, 5 de março. Uma semana depois, foi o lockdown no Ceará. Aí lá vai novamente a ocupação baixando vertiginosamente. Fechamos hotel? Muito poucos, porque a gente tinha a expectativa de ser menos tempo, como foi, porque começou a haver uma flexibilização a partir do mês de abril. Então, para lhe dar números, nós fechamos o março com 18% de ocupação, porque a gente vinha com a ocupação no começo de março ainda boa, o lockdown chegou, a gente ainda conseguiu segurar um pouco mais um tempo em relação ao que aconteceu em 2020, então a gente ainda fechou o março com 18%. E abril foi 18% também, porque abril começou a ter as flexibilizações. Então o comecinho de abril ainda estava muito, eu particularmente, exemplificando, nós tivemos aqui no nosso hotel o dia de ter 0 hóspedes. Mas não valia a pena fechar o hotel, porque eu tenho que ter alguém fazendo a segurança na frente do hotel. Esse alguém era o recepcionista. Eu tenho que ter alguém limpando, tomando conta do hotel. Esse alguém era aqui do café da manhã. E a camareira que tem que estar sempre, mesmo no lockdown dos 4 meses, nós tínhamos uma estrutura, todos os hotéis tinham uma estrutura trabalhando, limpando apartamento, ligando ar-condicionado, ligando televisão, abrindo os apartamentos por conta do mofo, da umidade, enfim, você tem que ter uma estrutura. Então, neste ano de 2021, a gente manteve o mínimo de estrutura possível, mas o hotel funcionando. Então, chegamos a ter dia aqui de 2, de 3,
ou de 0 apartamentos ocupados, mas poucos hotéis fecharam no ano de 2021. Reabrimos não, que não fechamos, né? E é bom também frisar uma informação para os nossos, quem nos ouve. O hotel nunca foi fechado por decreto. Então, nunca nos decretos do governo do Estado houve a exigência que um hotel fechasse a sua porta, ao exemplo de restaurantes, bares e tudo. Os hotéis fecharam por falta de demanda. Se a fronteira está fechada, o aeroporto está fechado, não tem voo, não tem hóspede. Então, a gente fechou em 2020. 21 agora foi essa situação que eu estava falando. E aí começamos a retornar em abril, 18%. Maio subiu para 33%. Junho, 43%, quase 44%. Julho, mês que acabou há pouco, tínhamos uma expectativa entre 50% e 55%. Graças a Deus, a expectativa foi ultrapassada. Ele chegou a 61% de ocupação. Nossa expectativa no começo do mês era 50%, 53%. Mas foi tendo muitas vendas dentro do próprio mês, coisa que não é normal. A pessoa comprando dentro do próprio mês, comprando agora para viajar a semana que vem. O que é que foi dando? As pessoas estavam com medo de comprar com muita antecedência e ter algum retrocesso, como aconteceu no passado. Saiu comprando, lockdown de novo. Aí você está com sua viagem comprada, tem que negociar para usar ela futuro, tem que pedir um reembolso e começa toda aquela problemática. Então as pessoas um pouco precavidas, né, um pouco ali esperando em compasso de espera. Viu que estava aberto, que está tendo flexibilizações, não só no Ceará, no país como um todo e tal. Opa, então estamos nas férias, vamos viajar. Dá aquela loucura, vamos viajar. Aí compra já para viajar daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas, porque sabe que não vai ter em tão pouco tempo um retrocesso, porque está acompanhando que as coisas estão melhorando. Então, nesse sentido, a gente teve uma melhora para o mês de julho, nesses 61%. Nossa expectativa, que vai melhorando mês a mês. Agosto sempre é um mês que dá uma segurada. O que é muito forte em agosto? O internacional, porque é as férias do europeu e entra o vento no Ceará. E o kite, hoje, é uma febre no litoral do Ceará. E nós temos um destino, assim, um dos melhores do mundo, sem nenhuma dúvida, para esporte, para o kite. Água com a temperatura maravilhosa, um sol maravilhoso e um vento que não para a partir de julho, agosto, setembro, outubro. Então isso está muito forte. Só que estamos sem os voos internacionais. Apenas o voo de Portugal, através da companhia portuguesa TAP, está voando, mas o KLM e o Air France estão parados, foi dito que vai voltar em outubro. Então, nesse primeiro momento, o mercado internacional tem estrangeiros aí que vieram, a gente brinca, vieram velejando, vieram de kite, mas são loucos por vela e estão aqui, mas num grau bem menor do que a normalidade. Então, agosto, o mês dá uma queda e a nossa expectativa é com andamento de vacinação, arrefecimento do Covid no nosso país, que as coisas vão melhorando e que a gente possa, ao exemplo de 2020, a gente vá melhorando mês a mês. A interrogação e o nosso grande medo, a pandemia, a variante indiana, a variante Delta, que eu lhe digo que incluo nas minhas preces diariamente, que, pelo amor de Deus, ela seja algo que seja controlável, que fique aí, né? Se diz se a vacina funciona, não funciona, mas funciona para a Delta, mas a pessoa não pega ela num estado tão grave, até para não ser hospitalizada, ou Deus nos livre, a questão de falecimento. Então, tudo isso é uma incógnita muito grande para todos nós. Mas, se a coisa for andando, a vacina indo como está indo, todo dia tem aí 1 milhão, ou às vezes mais ou menos, e os números estão diminuindo, nós assistimos isso, o Brasil aí parece 3 ou 4 dias com menos de 1.000 mortes, coisa que era 3.000, 2.500.
Se isso tudo andar nesse sentido, nós temos uma expectativa muito positiva, porque as pessoas estão ávidas por viajar, as pessoas estão precisando se deslocar, viajar, viver. Nós ficamos trancados nas nossas casas, nas nossas cidades, dentro dos ambientes menores, assim, dentro da nossa família, digamos, durante esse ano e meio. As pessoas precisam, isso é uma necessidade delas, das pessoas viver e se comunicar. E viagem é isso, é experiência. Viagem é viver. Então, existe uma demanda retraída, uma demanda acumulada desse 1 ano e meio. Existem milhares e milhares de viagens que foram compradas e estão sendo usadas, serão usadas pelas pessoas assim que puderem. Então, na hora que elas se sentirem confortáveis, elas querem usar essas viagens que foram compradas. Existem as que não compraram, mas estão loucas para viajar. Então, existe uma demanda retraída gigante, 1 ano e meio. Imagina, o país tem 212 milhões. Não é lógico que os 212 milhões que vão viajar, mas milhões de pessoas querem viajar e estão retraídas ao longo desse 1 ano e meio. Então, essas pessoas querem passear. No primeiro momento, o mercado doméstico é muito mais atrativo do que o internacional. Até porque existem as barreiras sanitárias, existem a questão das quarentenas, existe um dólar muito elevado, o euro muito elevado para a Europa, o dólar muito elevado para os mercados internacionais fora da comunidade europeia, que é em dólar que se paga. Então, isso tudo, a moeda alta, barreiras sanitárias, quarentena, medo de eu pegar um Covid ou de eu ter um problema lá no país, distante do meu país, eu ter que voltar, eu ter que ficar, digamos assim, retido numa quarentena lá, tendo que arcar com os custos num país longe, diferentemente no Brasil, que você pega aqui e volta para casa rapidamente. Então, eu vejo que nesse primeiro momento, o mercado doméstico vai ser o foco de nós brasileiros, por todos esses motivos aqui que eu falei. Então, tudo isso andando no sentido que a gente espera que ande, eu vou parafrasear o presidente da maior operadora de turismo do nosso país, que é a CVC, e em uma entrevista do presidente, ele disse: vai faltar leito de hotel e assento de avião no próximo verão, que é janeiro próximo. Essa foi uma frase dita por ele. Exatamente vislumbrando isso que nós estamos falando aqui, todo mundo querendo viajar. E eu acredito também que fica um legado, se a gente puder tirar alguma coisa positiva dentro dessa tragédia humanitária que é esse famigerado Covid, que é responsável aí por vidas e vidas, e empresas e empresas, empregos e empregos, negócios e negócios no mundo inteiro, é que a gente vai ficar com esse sentimento de ser mais do que ter. Ou seja, viver mais do que possuir. E a viagem é isso. Eu vou trocar meu carro ou eu vou viajar? Eu vou trocar o meu aparelho de celular ou eu vou para o Ceará curtir uma praia, curtir um banho de mar, curtir uma cerveja, curtir um caranguejo, um camarão. Eu estou precisando disso mais do que trocar meu celular. Meu celular, se eu tenho o 8, o 9 ou 10, não preciso do 12, ele está funcionando. Então, eu acredito que as pessoas possam ter esse sentimento de experiência e de viver, mas pós esse momento de confinamento, que aflora nas pessoas essa vontade de viver, porque elas foram nunca imaginadas de ficarem reclusas, presas nas suas próprias casas ao longo de tanto tempo. Então, esse sentimento, eu acho que aflora nas pessoas, e a viagem vem exatamente no sentimento de experiência, de viver, de conhecer, que é isso que a gente leva da vida, né? A gente não leva da vida as nossas memórias, a nossa vida, não leva os nossos bens materiais. Então, eu espero que isso seja, digamos, um legado positivo desse Covid
para o mundo como um todo. E, consequentemente, no nosso setor, que a gente tem aí, quem sabe, 2022, se as coisas se normalizarem, a gente possa ter um pós-pandemia com números, digamos, superiores aos números que tínhamos no pré-pandemia, exatamente por esse sentimento. Olha, eu diria que eu sou um otimista por natureza. Eu acho que dá para notar. Então, eu sempre espero o melhor possível. E sou um homem de fé, tá certo? Então, eu acredito que a gente vai ter... Isso vai passar, lógico que isso vai passar, né? Todas as pandemias que tiveram no mundo passaram. Então, essa vai passar também. Então, que a vacina funcione, se não essas que aí estão, elas vão sendo modernizadas, melhoradas, com as variantes, enfim. E que esse sentimento que eu falava há pouco, e que ele possa ficar em nós, né? De sermos mais humanos, de vivermos mais, menos material e mais ser do que ter, e pensar positivo, tentar tirar de tudo isso muitos ensinamentos ao próximo, ao ser uma pessoa boa, a viver as nossas vidas, a curtir os nossos amigos tão valiosos. Que bom dar um abraço nas pessoas, né? A gente ficou com tanta saudade. Eu mesmo tenho grupos de amigos, seja de moto, de aviação, tudo das coisas que eu faço, e muitos, a gente chega, rapaz, que bom poder te dar um abraço, há quanto tempo eu não te dava um abraço e tudo. Então, que a gente possa ser isso, e que a gente possa ser pessoas melhores e viver mais. E falando do meu negócio, né, do meu setor, viajar é viver. Então, e outro assunto, e outra coisa muito interessante também que eu digo a todos, vamos conhecer o Brasil. Vamos conhecer o Brasil. Eu, por conta de alguns hobbies, que eu até citei, de aviação, que eu sou piloto e gosto de aviação leve e de moto, eu conheço muita coisa nesse Brasil por ir através desses grupos de moto. E o Brasil é riquíssimo, do norte a sul, leste a oeste. O Brasil tem muita coisa bonita. Agora mesmo, há uma semana, eu voltei da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Fui ao Nascente do São Francisco, batizado na Nascente do São Francisco. Um lugar belíssimo, lindo. Então, eu poderia citar aqui N no Brasil como um todo. O nosso próprio Ceará, uma coisa muito positiva. O cearense está conhecendo o Ceará. Eu fico vendo aí pelos Instagrams da vida, as pessoas publicando, conhecendo o Ceará, cantos que o cearense não conhecia o Ceará. Tinha cearense e não conhece Jericoacoara, não conhece Careia de Amontada, mas conhece Miami, conhece Orlando, conhece Lisboa. Então, eu digo, vamos conhecer o nosso Brasil, aproveitar esse momento com essas restrições e com essa vontade de viajar, e vamos conhecer mais o nosso país, que ele é belíssimo, riquíssimo, tem muita coisa boa no Ceará e no país para conhecer, e que o momento é agora, o brasileiro valorizar o Brasil. A gente valoriza muitas vezes mais os destinos do lá fora, vê o que tem bom lá fora e só critica o nosso país. A gente tem que ver. Críticas, tem lá fora também muitos problemas. É porque a gente só vê o positivo, a gente não está lá vendo os problemas. Então, nosso Brasil tem problemas? Tem, muitos. Mas tem muita coisa positiva, muita beleza, muita coisa legal para se conhecer e para se viver. Então, vamos valorizar mais o Brasil, viajar mais dentro do Brasil, gerando emprego, renda, trabalho e desenvolvimento econômico para todas as regiões do país e para todo o povo brasileiro, principalmente nesse momento que a gente precisa da retomada, né, da recuperação dos empregos perdidos por conta dessa tragédia aí que foi esse Covid. Então, eu sou muito positivo, tenho fé e acho que nós vamos sair melhor do que o que entramos. Agora, temos um dever de casa e um trabalho a ser feito para isso. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.